Então, o segundo vídeo sobre substantivo vai continuar falando sobre o processo de formação, mas agora voltado para a parte estrutural dele mesmo, né? Que é a divisão entre primitivo e derivado, simples e composto. Lembrando que no vídeo anterior a gente classificou com relação ao ser próprio e comum, um designa, né, de uma forma específica, o outro generalizado, abstrato e concreto, então dentro das suas particularidades, aquilo que tem de certa forma, uma independência existencial, que é o caso do concreto, e o que tem uma dependência existencial, que é o caso do abstrato, nomeando, então, sentimentos, sensações, ações, né, qualidades. E a gente viu também o que é um substantivo coletivo, a partir dessa representação que ele tem de um substantivo no singular poder representar o coletivo, né, representar o plural. E agora a gente vai ver, então, primitivos e derivados, simples e composto. O substantivo ele é primitivo quando é ele quem vai dar origem a outras palavras, né? Ele é a primeira palavra dentro dessa cadeia etimológica, essa família etimológica, essas condições de palavras cognatas, né? Então, por exemplo, livro é a minha palavra primitiva, livraria é o meu substantivo derivado nesse caso, tá vendo? Primitivo e derivado porque eles estão em associação. Os derivados, então, eles se originam de outras palavras, né? Árvore é o meu primitivo, eu acrescentei a ela o sufixo edo e obtive, então, arvoredo, que é um processo de derivação sufixal, uma palavra derivada. Primitivo, então, aquela que origina, derivado é aquela palavra que fora originada, seja pelo acréscimo de um prefixo, de um sufixo, seja pelos dois ao mesmo tempo, né? Ou por um outro processo de formação. A minha palavra que ainda tem, né, essa relação de sufixo, como é o caso de pedra, primitiva, pedregulho, derivada. Então, eu formo a partir disso uma família etimológica, de família de cognatas, quando mantenho o mesmo radical. Por exemplo, pedra primitiva, eu crio aqui pedreira, pedregulho, pedraria, né? Que mais? Pedreiro, ela também deriva dessa referência. Palavras agora com classificação com relação ao meu substantivo, ser simples ou composto. Então, ele é simples quando ele é formado por apenas uma palavra, apenas um radical. Homem, um substantivo simples. Ele é composto quando ele é formado por mais de uma palavra. Eu tenho aqui mais de um radical. Por exemplo, lobisomem, a palavra lobo e homem, que vem do latim, né? Homo, lupus, que vai derivando até a gente encontrar homem-lobo, lobisomem. Então, formada por composição. E aí ela pode formar de forma justa posicionada ou aglutinada, como a gente viu dentro dos processos de formação, tá? Aqui, a classificação, a função sintática do substantivo, então, só para lembrá-los, né? Que é uma função sempre de núcleo. Recebemos a participação de seu casamento, né? A gente tem o substantivo aqui, participação e casamento. Então, núcleo, né? Do objeto direto, por exemplo, como quem recebe, recebe alguma coisa. Eu tenho um exercício aqui para vocês fazerem, que é para substituir essas palavras, né, que foram introduzidas aqui, que estão destacadas de certa forma, né, o verbo que está aqui, transformando em um substantivo abstrato, fazendo as adaptações necessárias. Por exemplo, ó, o juiz exigiu que a partida terminasse. O juiz exigiu o término da partida, tá vendo? Eu vou eliminar essa conjunção e vou transformar o verbo em um substantivo abstrato, ó, que foi o que a prof fez aqui, ó. Eliminei a conjunção e transformei o verbo em um substantivo abstrato. Então, vocês vão fazer, né, dar um pause aí, vocês vão fazer com esses aqui, depois a gente pode conversar, vou dar a resposta para vocês, né, assim que a gente tiver um momento de encontro nas nossas lives aí, e a gente faz a retomada disso daqui, tá? A flexão do substantivo, então, com relação ao gênero masculino e feminino. Essa daqui agora é flexão. O que a gente estava vendo até agora era a classificação, tá vendo? Então, a minha flexão do substantivo pode ser em relação ao gênero e número. A gente vai fazendo esse vídeo
com relação ao gênero. Então, a flexão do gênero é uma só, pouquíssimas variações, né? Forma-se o feminino pela troca das vogais O e E pelo A, ou pelo acréscimo da desinência A, como, por exemplo, lobo, loba, mestre, mestra, autor, autora. A gente disse que aqui a gente tem um substantivo, esses substantivos eles são biformes, porque eles têm uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, então biformes. As exceções aqui é o avô e a avó, que não é só a troca ali do O pelo A, né? Ele altera, perde alguma coisa. Órfão, órfã, leão, leoa, valentão, valentona, que muda um pouco a característica desse processo de formação. Os meus substantivos, então, para vocês entenderem um pouquinho a organização da prof, eles vão se dividir, então, em biforme, que tem essas duas formas, e os uniformes, que tem uma única forma e que se dividem em epiceno, comum de dois gêneros e sobrecomum. Antes disso, só para a prof conversar aqui um pouquinho com vocês. Quando eu digo que o gênero do substantivo é biforme, ele altera ou, né, alterando o radical ali e acrescentando a vogal ou trocando o O pelo A, como, por exemplo, garoto, garota, ou acrescentando, então, uma desinência, como, por exemplo, professor e professora. Mas o biforme, ele também tem uma divisão bem específica ali dentro, que é o heterônimo, que é quando você muda completamente o radical, não é só o acréscimo, por exemplo, da vogal, a troca da vogal da desinência. É quando você tem uma palavra para o masculino e outra para o feminino. Isso acontece muito dentro, por exemplo, da nomenclatura de animais, né? Como, por exemplo, touro e vaca. Você tem um radical para cada. A própria palavra homem e mulher, eles são heterônimos, porque eles têm uma formação diferente, né? Cachorro ou cão, cadela, são diferentes também. O que mais aqui que a gente pode colocar de lembrança? Enfim, agora me fugiu, mas existem, né, uma centena aí de animais que a gente pode ir acrescentando essa relação de que tem um formato para o masculino e um outro formato para o feminino, né? Cavalo e égua, também essa relação. Então, isso é biforme. O uniforme, então, se divide em epiceno, comum de dois gêneros, e sobrecomum. O epiceno, ele serve para designar animais que não sejam classificados naquela forma do heterônimo, que é quando eu não tenho diferenciação nem da vogal e nem do radical. Eu preciso acrescentar a palavra macho e fêmea para indicar o gênero. Acontece com os animais e com algumas plantas, né? Como mamão macho, mamão fêmea. Como, por exemplo, formiga macho, formiga fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Barata macho, barata fêmea, né? A gente não tem um para cada. Eu acrescento a palavra macho e fêmea para caracterizar essa relação do masculino e do feminino. O comum de dois gêneros é aquele que possui uma única forma para os dois, só que agora é possível distinguir o masculino e o feminino pelo acréscimo do artigo diante dele. Então, o O para designar o masculino e o A para designar o feminino. Como, por exemplo, a palavra pianista. O substantivo é comum de dois gêneros, vale para os dois. Como que eu vou determinar se dentro do meu contexto aquilo é masculino ou feminino? Pelo artigo diante dele. Então, a pianista ou pianista. Como, por exemplo, a gente tem aqui ainda o estudante, a estudante, o motorista, a motorista. Então, comum de dois gêneros, o papel para indicar o masculino e feminino fica a par do artigo. O sobrecomum é aquele que só o contexto vai caracterizar. O que isso significa, Dai? Que não tem diferença nem pelo substantivo e nem pelo artigo. Quer dizer que nem o substantivo e nem o artigo muda. Só o meu contexto vai determinar. Por exemplo, a criança não tem masculino e feminino, não tem a criança e o criança, é a criança. A criança João e a criança Maria. A mascote, não é o mascote, tá? Embora a mídia espalhe essa forma, a mascote do meu time é um leão, tá vendo? A mascote do meu time é uma lebre. A palavra pessoa, a mesma coisa, não tem masculino e não tem feminino. Então, no meu contexto, quem vai determinar? A vítima.
a testemunha. Então, eu tenho apenas a referência do gênero do substantivo e não do que ele representa. Quem vai identificar quem ele representa é o meu contexto. Não tem, por exemplo, a bebê, é o bebê. O substantivo é um substantivo masculino. Então, o bebê nasceu com saúde, se chama Mariana. O bebê nasceu com saúde e se chama Tiago. É o gênero do substantivo e não daquilo que ele representa, porque ele vai representar ambos os sexos, tá? Então, vale para as duas referências que a gente tem aqui dentro.